Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja bem. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Bem Novo Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. É uma alegria ter vocês junto conosco no nosso canal. Assista até o fim, dê um like, compartilhe, dê sua opinião, seus comentários. A gente não fica chateado do comentário de ninguém, tá bom, gente? Eu trabalho aqui na região de Nova Friburgo, sou emissário do Movimento Bem Brasil, trabalho com o apoio do Ravi Jacob, gerente Skagit, e também do Morel pelo Márcio Braga. Hoje nós vamos fazer aqui, mais uma vez, a gota diária contra a idolatria, lembrando e ressaltando, a nossa intenção não é atacar ninguém, né, fazer ataques pessoais à vida de ninguém. Não, nossa intenção é essa, porque respeitamos bastante as pessoas, porque até que cada ser humano é uma imagem divina. É uma imagem divina. Então, é um Bexer Elohim, uma imagem divina, e nós temos um respeito para não fazer ataques pessoais. Mas eu, Cláudio, me vejo na condição de falar acerca do quê? Porque eu passei pelo cristianismo, um pouquinho pelo judaísmo messiânico, pelo judaísmo da unidade, então eu posso falar claro exatamente acerca de um tema, de Jesus e Yeshua, o Yeshu e o casamento. Por quê? Porque está escrito na Torá 4.2 que não se pode diminuir e acrescentar nada da Sagrada Torá. Devarim e Deuteronômio 13 também está escrito. E nós sabemos que foi acrescentado e diminuído. E está escrito que todo aquele que vem e contraria a Torá do Eterno, a lei de Moshe Taná, por mais que ele faça milagre, ele é considerado o quê? Idólatra, feiticeiro. Então vamos falar aqui, o tema é polêmico. Tá, gente? Mas temos que falar, porque vivi 30 anos enganado numa Bíblia chamada João Ferreira de Almeida. Depois, um pouquinho abrir de Hagashá e assim por diante, é 6 por meia dúzia, é só hebraizar, né? Hebraizar aquilo que não tem nada a ver. E tem muita gente inventando Bíblia, criando, escrevendo. Gente, tá errado, tá bom? Sabemos que o povo judeu ortodoxo detém a verdade com eles. Estude hebraico com ortodoxia, tá? E segue os enganos e as mentiras que estão por aí. Vamos lá. Jesus e o casamento. No princípio da humanidade, vemos acerca de uma necessidade fundamental despertada no homem pela sua condição singular. Não é bom que o homem esteja só. Esta noção de que é ruim ou negativo para o homem está só reforçada pela declaração ou conclusão óbvia, registrada em Gênesis 2:24. Deixará, pois, o homem a casa de seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Na verdade, muito antes disso, desde a criação, já temos que o primeiro mandamento dado ao ser humano foi para que ele crescesse, se multiplicasse e enchesse a terra. Esta ordem primária visava ainda e visa o estabelecimento e a preservação natural da espécie humana. Todavia, a conclusão adâmica, como vemos em Gênesis 2:24, é muito mais ampla e refinada, pois é uma síntese de uma evolução social e familiar, o nascimento do conceito de família e sociedade. Não há provisão para a ideia de uma condição de solteiro na Torá, pelo menos no que diz respeito essencialmente aos judeus, a que a Torá foi primeiramente dirigida. A recusa de se casar é totalmente estranha ao judaísmo. Dificilmente se encontram referências a celibatários na Torá ou no Talmud. Ignora-se qualquer rabino medieval tenha vivido como celibatário entre os israelitas, nem mesmo no voto de Nazireu.
ou do ofício sacerdotal. Existe uma possibilidade de se viver como solteiro, em aberto. Celibato. Números 6, 1, 21. Levítico 21, 1 a 15. O celibato entre os judeus era uma prática estritamente sectária, ou seja, não era conhecida e nem aceita no judaísmo tradicional. Só um pouquinho aqui, gente. Vocês entenderem melhor o assunto. Vou acertar aqui a câmera. Porém, sabe-se que os essênios praticavam isso nos dias de Iosefo. Os essênios eram uma seita que se desvirtuou do judaísmo e começaram a viver escondidos, né, longe, afastados, cavernas, e aboliu o casamento. Por isso essa seita se acabou logo. Né? E como toda a humanidade também, hoje está indo para uma situação difícil, porque celibatários e também outro tipo de casamento, homem e homem, mulher e mulher, que não é compatível com aquilo que Deus deixou na terra. Mas vamos aqui à posição que nós estamos passando. A oposição judaica ao celibato baseia-se, como já foi mencionado, no primeiro preceito positivo, que é ser fecundo, multiplicar-se, um dever fundamental de perpetuar a vida. Em segundo lugar, o celibato é incompatível com o esquema judaico da criação, em que um homem é considerado meio ser humano, a menos que seja casado, em que aquele que está sem esposa vive sem alegria, sem bênção, sem paz. Tratado de Evamot, 62b, baseado em Gênesis 5, 2. Terceiro, longe de considerar o celibato como um meio para alcançar a santidade, o judaísmo vê como um impedimento da santificação pessoal. Isso é notavelmente ilustrado pelo uso rabínico do termo kiddushin, santificação, em relação ao casamento em si, pela insistência de que o sumo sacerdote deveria ser casado. Levítico 21, 13. Então já percebemos que o sacerdócio, que todo mundo fala aí do Yeshua, que ele nunca foi sacerdócio, nunca foi ungido a sacerdote, nunca foi ungido rei, nunca foi nada, mas para algumas pessoas e não é legítimo. Já vemos por aqui. Especialmente no momento em que ele oficia no Santo dos Santos, no dia mais sagrado do ano, Iomá 1.1, baseado no Levítico 16.6, 11 e 17. Por razões semelhantes, pessoas solteiras também são impedidas de ocupar certos cargos públicos e religiosos, notadamente como juízes em casos capitais, Sanhedrin 36b, e como leitores nas sinagogas, Orar Haim 53.9. Os comentaristas judeus de todas as épocas têm defendido o autocontrole severo ocasionalmente, até mesmo certas medidas de ascetismo, mas eles não estimulam o celibato ou qualquer forma de monarquismo. Seus escritos ensinamentos não revelam nenhum traço de censura ou mesmo de condenação do casamento, como se este fosse um cumprimento como o mal. Um conceito que, como veremos, pode ser encontrado no Novo Testamento, Mateus 19, 12, 1 Coríntios 7, 9, Lucas 20, 27, 36. No Novo Testamento, como nós que praticamos a Torá e a ortodoxia, né, monoteístas, nós não temos como Novo Testamento. Chamamos de NT, tá? Não temos como Novo Testamento, porque a Torá não é velha, não é antiga. Isso é um conceito pagão muito antigo, criado entre os romanos. Tá bom, gente? A ideia cristã antiga, a medieval, que haveria algo de imoral na união sexual, mesmo dentro do casamento, foi devidamente refutada no tratado especial de Narmanes, já no século XV. O casamento na Bíblia cristã. Há escassas menções positivas ao casamento na Bíblia cristã, especialmente nos textos dos evangelhos e das epístolas. Na maioria das vezes,
o que colocamos seja da parte de JC, Jesus e Eixo, e seja da parte de Paulo, nós vemos, né, dois celibatas, os principais personagens, né, do NT, que é chamado Novo Testamento, que não é Novo Testamento, são dois celibatários, né? Vamos lá. São ideias contrárias e esta instituição social que o judaísmo passou a ser vista como um mandamento profundamente importante, afinal. Pela tradição judaica, um homem solteiro é, por definição, um pecador, ou seja, todo homem que deliberada e voluntariamente prefere a condição de solteiro é definido como transgressor. Por aquele que advoga noções anti-casamento é um potencial herege. Vocês estão vendo a gravidade da situação? Imagine quem não conhece a Torá. Tem pessoas que parecem que lê a Bíblia, relê, mas não conhece. Eu estou falando aqui porque eu usei João Ferreira de Almeida, gente, usei li 18 vezes. Quando me chegou às portas da Torá do judaísmo, eu comecei a comparar o hebraico, gente, ainda que eu não domino o hebraico, mas uma boa parte aprendi isso por um ano, um curso de um ano. Olha, gente, é horrível a João Ferreira de Almeida, Nova Versão Internacional, Big Hadashah, querendo judaizar o Novo Testamento. Não existe, gente. Não existe. É uma coisa assim, fora do comum. Como aquele que advoga noções de casamento ou potencial herege, vejamos então daqui em diante como é que Jesus se comportava em relação ao casamento e sua ordenação. Segundo o NT, o primeiro milagre atribuído a JC e Yeshua, teria sido a transformação de água em vinho numa festa de casamento, na localidade de Caná, na Galileia. Muitos querem associar com a presença de JC e Yeshua na festa como se fosse uma alusão à sua crença pessoal no casamento, como algo positivo. Mas é claro que isso não faz o menor sentido. Menos ainda quando examinamos outras passagens em que ele, mais do que participar do casamento, fala ou ensina sobre o tema. Antes de falar uma coisa aqui, gente. Nos formaram em vinho, nós sabemos que os magos que nos formaram, água e sangue também, fizeram os seus cajados virar cobra também, né? Então, uma coisa, para o judaísmo, sinais, milagres, tem muito, mas para ser o profeta verdadeiro, não é isso. Ele não pode ir contra as leis da Torá, não pode criar leis novas e também subtrair. Abordagem de Jesus sobre casamento. Falando sobre o divórcio, como de costume, Jesus acrescenta a sua própria opinião sobre o tema ao ensinar. A opinião dele, não da Torá. Eu vos digo, porém, olha só, opinião dele. Não foi opinião de Hashem, tá, gente? Eu vos digo, sempre falava isso. Eu vos digo. Vamos lá. Vos digo, porém, que qualquer que se divorciar da sua mulher, não seja por causa de adultério, casando-se com outra, comete adultério. Que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus 19:9. Naturalmente, que aqui há uma inserção do seu pensamento próprio sobre o divórcio e sobre como se dá o adultério. Casos assertivas de JC, Jesus e Yeshua, Yeshua não tem respaldo algum na lei do povo judeu. Não há esta restrição ao divórcio, apenas em caso de adultério na lei mosaica. E a noção de adultério aqui tratada não segue o padrão do entendimento judaico, que é a união carnal de uma mulher casada com outro homem. Tá, gente? Não segue o padrão judaico. Que não o seu marido, seja ele solteiro ou casado, percebendo as restrições de Jesus, que Jesus lhe ensinava, os discípulos induzidos ao erro por Jesus, se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Mateus 19:10. Olha, gente, é um absurdo, porque você colocou no lugar de Deus. Ele falou que as leis de Deus são imperfeitas. Fazendo isso daqui, ele quis falar que a lei que Hashem deu é imperfeita. E todo aquele que vem contra a Torá, contra a lei, é falso profeta.
Assim, Jesus chega ao ponto que pretendia induzir os seus seguidores imediatos a pensar que o casamento seria algo questionável. Apesar, note, bem de ser isso claramente o mandamento bíblico, após obter a resposta que procurava dos seus discípulos, JC, Yeshua os induz novamente ao erro, dizendo: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, eunucos que foram castrados pelos homens, eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber, isto receba. Mateus 19, 12. Aparentemente, o termo eunuco, como usado aqui por Jesus, por JC Yeshua, parece ser uma referência àquele que rejeita o casamento, um mero celibatário. Bem, na verdade, isso é o que alega qualquer cristão confrontado a esta passagem, visto que o termo eunuco sempre significou, em especial, em relação ao casamento ou qualquer atividade sexual. Alguém que foi castrado, isto é, cujos órgãos genitais foram amputados ou emasculados. Ficaria fácil interpretar desta forma, se não fosse a sequência do que o próprio Jesus diz: eunucos que foram castrados pelos homens, o que nitidamente contextualiza o termo eunuco, usado aqui no sentido primário e mais óbvio. Ou seja, alguém literalmente castrado. Por isso, Jesus mesmo acrescentou que tal coisa não é fácil de ser aceita, uma vez que ele sabia, e é óbvio, que seu ensino contrariava abertamente o que diz a Torá. Rejeitar o casamento já é algo grave para um judeu. Dissuadir outros de se casarem é igualmente algo grave, mas induzir as pessoas à ideia de que a castração seria ideal a ser alcançado já está muito, mas muito além, totalmente fora do que sempre ensinou a Torá, pois ali lemos: nem o homem que tenha testículos esmagados ou membro viril cortado poderá entrar na congregação do Senhor. Deuteronômio 23, 1. Esta noção de que o celibato é um estado preferível para todos que seguem Jesus se tornou-se ainda mais forte sob os ensinamentos de Paulo, no cristianismo posterior. O casamento passou a ser uma instituição relegada a uma importância menor, sendo apenas algo tolerado, mas jamais estimulado. Veja, por exemplo, o que Paulo diz em 1 Coríntios 7, 1, 2. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse a mulher. Olha, que no contra as leis de Deus, contra a natureza de Deus, dando o seu próprio parecer. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Esta passagem aqui é bastante constrangedora para os defensores de Paulo. É quase sempre interpretado como se estivesse tratando apenas de uma situação momentânea. Segundo dizem, por conta das perseguições que os cristãos estariam sofrendo naqueles dias, isto é, que seria possível, não fosse o verso 1, que diz claramente que Paulo, o ideal seria que o homem não tocasse mulher. E aqui não temos uma exceção, e sim uma regra. Para Paulo, a regra era que o homem não tocasse a mulher, e a exceção seria o casamento. Mas não porque o casamento era e é o mandamento da lei de Deus, e sim, segundo ele, por causa do risco da fornicação. Quer dizer, para na visão de Paulo, a pessoa tinha que casar, não porque era uma lei da Torá, uma lei dos mandamentos de Hashem, mas era o que? Era por causa do risco da fornicação. Gente, é um absurdo a cada dia mais. Finalmente, cabe ainda mais um texto importante, no qual JC e Yeshua menciona o casamento. Na seguir Lucas 17, 27, onde ele falando dos dias anteriores ao dilúvio diz: naqueles tempos as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento. Até o dia que Noa entrou na arca. Veio o dilúvio e os consumiu a todos. Sutilmente, JC menciona o ato de casar-se e dar-se casamento como uma das atitudes negativas daquela geração, juntamente com comer e beber, o que poderia salientar uma sociedade que buscava apenas satisfazer seus apetites e essas necessidades básicas, imediatas. Em outra oportunidade, respondendo aos fariseus, ele teria dito que os filhos deste mundo casam-se e dão casamento. Lucas 20, 34.
como a nítida censura ao ato. Filhos deste mundo, só para lembrar, é uma expressão pejorativa que JC, Yeshua, Jesus, é a mesma coisa, tá, gente? Tanto na Bíblia Hagashá, como qualquer Bíblia, a João Ferreira de Almeida que eu usei, que é a pior de todas, tá, gente? É a pior de todas. Eu tô falando isso porque eu usei 30 anos, tá? E Bíblia Hagashá um pouquinho, assim por diante, vamos lá. Filhos deste mundo, só para lembrar, é uma expressão pejorativa que Jesus mesmo usa em relação àqueles que não o seguem. Pois em Lucas 16:8 ele diz: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Excite-se. Jesus, JC, Yeshua, nunca se casou, desmereceu o casamento várias vezes, aconselhou seus seguidores a não se casar, levando esse conselho a extremas consequências aos que estavam casados, ordenou que deixasse suas esposas para segui-lo. Paulo chegou à conclusão do celibato radical, dizer que ao homem não convém sequer tocar em mulher, nada poderia ser mais anti-Torá do que tais ensinamentos. Gente, imagine. Veja se isso está certo. Não está escrito em Deuteronômio, leia, gente, vocês têm a Bíblia, seja o Ferreira de Almeida, seja qual for, leia, examine. Alguém que diminuir ou acrescentar as palavras da lei, não se pode diminuir ou acrescentar. Isso é o que? É contra Deus, é totalmente contrário às leis divinas. Então, quer dizer, você aprovar, falar que não é bom o homem tocar em mulher, como se mulher fosse uma coisa horrível, como se mulher fosse uma coisa má. O homem, ele só é um quando está casado, tá? Entenda. O homem é meio, e quando junta com a sua esposa, meio, se torna um. No hebraico, homem ish, mulher ishá. Os dois se juntam, formam um. Aprendam, gente. Tudo de bom, estudem, vá atrás. Não fique em palavras humanas, tá, gente? Vá atrás de pessoas sérias, que sigam verdadeiramente a palavra de Deus de uma forma correta. Judaísmo ortodoxo, ortodoxia, muita gente vai ser contra. Mas, gente, as origens, as raízes, elas são verdadeiras, tá bom, gente? Vai contra as raízes, das origens, porque tem pessoas que falam que os judeus modificaram a Bíblia. Mentira! Isso daqui já prova, isso que nós estamos falando já prova. Isso que nós estamos falando já prova. Isso aqui, tudo que nós estamos falando já prova. Tá, gente? Eu fiquei 30 anos, como já falei, com a Bíblia de João Ferreira de Almeida, e falaram que não precisava de eu estudar outra Bíblia, e falaram que eu não precisava nem estudar para pregar. Não estou atacando ninguém, tá, gente? Não estou atacando pessoa, ninguém pessoalmente. Estou falando do grande erro, da grande farsa. Tá bom, gente? Estudem, se aperfeiçoem, porque a Torá, ela é o caminho. Está escrito, ela é o caminho, a verdade e a vida, não Jesus Yeshua, tá? A Torá, a lei de Deus é perfeita, está escrito nos Salmos. Tudo de bom para vocês, gente. Vem ficar conosco, estudar na plataforma no Brasil, na Academia de Noé, tá aqui, ó, Baruch Hashem. Temos aqui a assinatura rabínica do nosso professor Moro Antônio, também da assinatura do Rav Yaakov, e temos aqui, tem aqui já diploma da liderança. Estamos aprendendo, cada dia mais aprendendo, buscando mais e mais. Gente, aprenda com quem faz as coisas sério, sério e sério, tá bom? Tchau, tudo de bom. Até a próxima. E Domingo, Moreno Verabengo, Mega Machia, Louva ele, Machia já.